Olá, você que acompanha o TV Informe, já estamos no ar com mais um Informe Blumenau Entrevista, hoje mais que especial, afinal estamos com o governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés, ele que é do Republicanos e é pré-candidato à reeleição. Governador, muito obrigado pela deferência com o Informe Blumenau, é uma grande honra poder entrevistá-lo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Alexandre, obrigado a todos que nos acompanham aí no Informe Blumenau. É um prazer, sempre eu digo, prestar contas aqui, né? É uma oportunidade que a gente tem de conversar e dialogar com o povo de Blumenau e de toda a região aqui que nos acompanha. Ficamos bem felizes. Deixando claro que essa entrevista foi gravada na sexta-feira, dia 29 de julho de 2022, à noite. Governador, vamos lá. Eu quero começar falando sobre sua relação com Blumenau. O senhor foi eleito em 2018 com 77% dos votos válidos numa disputa que tinham 3 ex-prefeitos da cidade envolvidos. Décio Lima foi candidato a governador, Napoleão era candidato a vice e no segundo turno João Paulo Kleinobin também foi candidato a vice. Se eu não me engano, salva a minha memória me traiu, o senhor praticamente não veio aqui no segundo turno da eleição ou só uma rápida passagem na Rua 15. E nesses primeiros 2 anos o senhor também veio muito pouco, somente nesse ano de 2022 o senhor já veio muito mais vezes que as outras, que no começo do seu governo. Muitas lideranças políticas, empresariais reclamavam dessa ausência. Onde é que foi essa virada de chave? O senhor tem essa consciência dessa sua dificuldade no primeiro momento com a região? Acho que eu e toda a humanidade tem, né? 2 anos de pandemia. Essa é a primeira observação que é importante fazer, né? É o tempo em que as pessoas ficaram em casa. Não sei se você lembra, mas em 2020, 2021 nós tivemos um enfrentamento muito severo de uma pandemia e a gente dizia para as pessoas, foi suspenso o transporte, foi feita uma série de ações para salvar e resultou no melhor resultado, né? Do enfrentamento da pandemia do Brasil. Então, esse nosso governo é um governo incomparável, eu digo, porque normalmente o sujeito assume o governo, já tem um time composto, já tem uma tradição política, já foi prefeito, já foi vereador, já foi deputado, ele não tem problema nenhum em compor o governo, sobra gente para compor o governo. O Moisés não. O Moisés, quando veio de uma ruptura política, né? Uma ruptura com a velha política, inclusive, que é possível a gente dizer assim. O primeiro ano, Moisés arruma a casa. Eu não gosto desse conceito de arrumar a casa, não, porque quando nós saímos do governo, a casa vai estar arrumada. Nenhum governador ou governadora vai precisar entrar no governo de Santa Catarina para arrumar a casa. Agora, nós tivemos que arrumar. Então, recebemos um Estado com um déficit de 1 bilhão e 200 milhões de reais, uma dívida da saúde que se dizia impagável. Arrumamos tudo isso no primeiro ano do governo. No primeiro ano do governo, nós devolvemos a Ponte Hercílio Luz aos catarinenses, que estava há 30 anos fechada. Essa imersão de gestão, esse choque de gestão, faz com que, Moisés arruma a casa em 2019, né? Faz o seu colegiado, compõe a sua gestão, faz o governo sem papel, o governo digital, fecha as secretarias regionais de desenvolvimento regional, que você conheceu muito ao longo do tempo, que não cumpriu mais o seu papel, extingue 2.000 cargos comissionados de funções gratificadas, entra numa guerra com a política tradicional. Faz movimentos duros, né? De austeridade, enfim. E aí, agora vamos viajar, começa 2020, vamos fazer as nossas interações com prefeitos, enfim, vamos fazer o governo municipalista que nós sonhamos. Agora a gente tem dinheiro em caixa, a gente saiu de um déficit de 1 bilhão e 200 milhões, chegamos a um superávit sem ajuda federal em dezembro de 2019 de 163 milhões. Eu digo, agora vai, né? Aí a gente, vamos viajar, 17 de março começa a pandemia. Então é um governo incomparável. É bom relembrar um pouco da história. E aí 2 anos de enfrentamento severo, crises, 2 afastamentos injustos, 2 processos de impeachment, calúnias, etc. Aí Moisés resiste, né? É virado de cabeça para baixo, né? Qual político que no lugar onde eu estou resistiria ao que eu passei se não fosse efetivamente íntegro e honesto? Então, passado tudo isso, a gente recompõe o nosso estado, prioridade de salvar vidas, e agora a gente vem em Blumenau, tem mais de 200 milhões de investimento em Blumenau, só nas últimas passadas que a gente deu, com a parceria do prefeito Mário, enfim, mas não é só, a notícia boa é que o investimento não é só em Blumenau, são bilhões de reais de transferências voluntárias para os 295 municípios de Santa Catarina. E agora Moisés vem a Blumenau, mas vai a Ascurra, vai a Indaial, vai a Chapecó, vai a
Lebon Regis, como eu tive essa semana, sabe? Pequenos municípios que não estavam sob o olhar dos governadores, mas também vem a Blumenau. Eu sou o governador que mais veio a Joinville, nem o governador de Joinville esteve tanto em Joinville em mandato quanto Moisés. Então não há essa coisa de escolher estar ou não estar em determinado lugar. O que a gente fez é gestão, um choque de gestão, né, de gestão com transparência, e isso impacta todo mundo. Então a presença do governador em Blumenau ela é relevante, mas mais relevante do que a presença física do governador são os investimentos que nós estamos fazendo aqui nessa cidade. E já eu pergunto sobre os investimentos. O senhor falou que não gosta muito de falar desse chavão de arrumar a casa, mas o senhor também tocou na questão da velha política e da política tradicional. Isso não lhe gerou alguns dissabores? Porque o senhor fez um embate muito grande, mas depois também o senhor teve que conversar com a política tradicional. Não lhe custou dissabores isso? A conversa com a política tradicional após enfrentar a corrupção, né? Nós tínhamos 3 bandeiras. O povo de Blumenau conhece muito bem o que aconteceu em 2018. Mais Brasil, menos Brasília. Temos em Santa Catarina dinheiro nos municípios. Segunda bandeira, combate à corrupção. Temos em Santa Catarina revisão de contratos. E essa conversa com a velha política, esse diálogo nós não temos. Nós conversamos com a política partidária, a composição do partido é fundamental. Sem partido hoje no Brasil, você não corre a eleição. Então, nós conversamos, esse é o diálogo que Moisés traça com a política, mas não com a velha prática da velha política. E a gente revisa contratos, economiza 505 milhões de reais por ano em revisão de contratos. E também a terceira bandeira, né? Mais Brasil, menos Brasília, ou seja, municipalismo, pacto federativo, temos em Santa Catarina, enfrentamento da corrupção, revisão dos contratos. E a terceira bandeira era um Estado menor, né? A livre iniciativa, na verdade, o liberalismo na economia. Então, a gente faz isso aqui, a gente pega, extingue secretarias, diminui cargos comissionados, revisa, né, as estruturas de governo e de Estado, mais de 2.000 cargos comissionados e funções gratificadas a gente extinguiu, e a gente, então, se faz presente na vida do município. E aí o diálogo com a política é alianças para, obviamente, a gente governar com outros políticos. A gente não está demonizando a política aqui, a gente demoniza as velhas práticas, né? É importante que a gente dialogue. Hoje a gente teve uma grande vitória, né, de uma composição com o MDB, né, no último sábado, em que a gente consegue trazer para pré-candidato a vice-governador um empresário, uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, que combina com a minha gestão, combina com o meu governo, combina com Moisés. Então, acho que a gente tem acertado muito nisso. Hoje a nossa coligação é a maior coligação que tem de todos os pré-candidatos em Santa Catarina. São 6 partidos que já estão comigo, né? E a gente pode avançar. Eu me lembro bem, eu acompanho bastante tempo a política aqui na região, da virada de chave das lideranças aqui com relação ao seu governo, e ainda com uma certa desconfiança, foi quando o senhor resolveu fazer o aporte de recursos para as rodovias federais, obras federais, em especial a BR-470, que é um calcanhar de Aquiles ali. Eu percebi uma movimentação muito grande das lideranças. Opa, tem alguma coisa diferente nessa gestão. Se o senhor sentiu isso, de onde é que o senhor tirou esse coelho na cartola? Porque eu falo muito isso, porque foi uma novidade na política, a gente está há anos vivendo isso e nunca tinha percebido um ato desse. E se o senhor percebeu também que as lideranças começaram a lhe olhar com outros olhos? Na verdade, os investimentos que nós fazemos em Santa Catarina hoje, por exemplo, não é competência a educação infantil, né, para o governo do estado, mas nós investimos em creches, fazemos convênio com os municípios, transferimos dinheiro para construir creche. Unidade básica de saúde, atenção primária da saúde, é para o município fazer. Mas na nossa gestão, até 31 de dezembro de 2021, ano passado, nós já tínhamos transferido para os municípios 3,5 bilhões de reais de transferências voluntárias, convênios, transferências especiais, não participação do fundo, né, de tributos, né, o fundo dos municípios, não, é a decisão política do governador de transferir aos municípios. E se eu invisto na infraestrutura, na saúde, na educação do estado de Santa Catarina, invisto também na infraestrutura, na saúde, na educação do município, por que não fazer um movimento inverso se nas rodovias federais andam os catarinenses e morrem os catarinenses? A BR-470 tem sido aí cenário, palco, né, de muita desgraça, muita tristeza. Então, nessa linha de sensibilidade, eu que venho da segurança pública, da área dos bombeiros, que já
sei o quanto dói, né, na vida de uma família, enfim, e também não só a questão das mortes, mas o gargalo que é para quem produz, né, e considerando a importância de Blumenau e de toda a região, a BR-470 recebeu recurso. A cartola, o coelho da cartola foi quando eu tive que, para investir na BR-470, tive que fazer uma audiência no Senado Federal, no Senado da República, porque havia resistência política aqui local, de gente que hoje está na política ainda querendo galgar este lugar, né? Então a gente levou o coelho na cartola, que foi 100 milhões de reais, porque havia uma discussão de onde investir nos lotes 1, 2, 3 e 4. Aí se vocês querem assim, então a gente também investe. E a gente teve o sucesso, né, de conseguir conveniar com o Ministério. Hoje a gente está, eu até via no carro agora ali, o quanto a gente investiu, acabamos de investir na rodovia federal, né? Já medimos 248 milhões, se não me falha a memória. Então são 300 milhões para a BR-470, mais 100 milhões para 163, 50 milhões para 280 e 15 milhões para 285. Todas obras federais, todas de responsabilidade do governo federal, mas todas avançam exclusivamente com dinheiro dos catarinenses, sem financiamento. Eu lembro bem que essa tentativa de postergação, de embaçar esse processo, foi muito mal recebida entre as lideranças aqui da região. Eu já lhe pergunto do Plano 1000, mas eu quero... Essa é a velha política. Com essa eu não dialogo. Eu quero lhe fazer mais uma questão. Os seus adversários têm uma crítica com relação à falta de obras estruturantes em Santa Catarina e vou pegar aqui com relação ao Vale do Itajaí. Como é que o senhor trabalha essa questão, se realmente o Estado está priorizando uma outra forma de investimento ao aportar recursos para os municípios? Não há nenhum prejuízo das nossas obras, né? Recebi as rodovias estaduais com 74% delas em condições ruins ou péssimas. Nós temos 6 mil quilômetros de rodovias estaduais, 5 mil quilômetros de rodovias pavimentadas estaduais. Desses 5 mil quilômetros, 74% delas em 2019 estavam ruins ou péssimas. Hoje, 24% estão ruins ou péssimas. A gente continuou fazendo. A S68, a Via Expresso Blumenau aqui, é um exemplo. A gente tirou, estava lá parada a obra, retomamos a obra, tem dinheiro em caixa, então não há nenhum encolhimento de investimento, né? Não há nenhuma restrição de investimento no Estado por conta do investimento federal. Isso mostra a nossa consistência, a nossa saúde financeira, depois que a gente fechou as torneiras para os maus feitos da velha política em Santa Catarina. Então, é com esse diálogo que eu não tenho, entende? Hoje tem dinheiro para investir nas rodovias estaduais. E nós estamos pensando em Santa Catarina para 2050, 2040. Né? Nós temos um corredor importante que nós estamos projetando, já fizemos o EVTE, estamos contratando projetos em 4 partes, são 150 quilômetros de rodovia, mais de 20 obras de arte, 6 pistas de rolamento de uma rodovia que liga o contorno rodoviário da BR-101 em Biguaçu até Joinville, entre a SC-108 e entre a BR-101, um novo corredor de desenvolvimento. Nós vamos investir numa ligação também de Rio do Sul até a BR-101, margeando a 470. Nós vamos fazer túnel na Serra do Corvo Branco para evitar necessariamente a utilização da serra. Nós vamos fazer a expansão da rede de gás de Santa Catarina até o extremo oeste de Santa Catarina, botar 1 bilhão e 500 milhões de reais em 5 anos. Vamos levar gás para todos os cantos e a expansão, né, da oferta da molécula em 5 vezes, entrando pela Baía da Babitonga. Nós pegamos 21 aeroportos de Santa Catarina, dos quais 8 já estavam fechando, só faltam 2 para a gente a pleno. Inclusive o de Blumenau tem investimento nosso, cercamento, iluminação, balizamento noturno, né? E também os investimentos na pista, importantíssimo equipamento para o Santa Isabel, que faz transplantes, transporte de órgãos para transplante, e também para o voo da sociedade em geral, aqui, voo comercial, voo noturno, para que não tenha tanto para atendimento da saúde quanto para atendimento de transporte de órgãos para transplantes. Então nós temos uma visão de gerar realmente esperança na forma como a gente faz gestão. Enxuga a máquina, deixa um governo leve, um governo sem papel, que economiza exatamente por não utilizar papel, 40 milhões por ano, né? E transparência, pregão eletrônico, relacionamento adequado, grandes projetos, né? Eu falava da SC-108, que chega até Blumenau, ela tem 3 trechos que ela não é pavimentada, nós estamos pavimentando todos os 3, lançando licitações, 1 em obra já e 2 em licitações, né? São tantas obras que a gente tem muitas licitações desertas.
é quando o parceiro privado não vem, não comparece para fazer a oferta. Então, é muita obra ao mesmo tempo. Não só as obras estaduais, está dando deserto, quanto as obras municipais. O prefeito Mário estava me narrando aqui que nós estamos fazendo um investimento importante de 30 milhões ali para fazer 38 milhões, né? São 20 milhões do estado de Santa Catarina, 10 milhões de contrapartida do município para fazer um novo centro de convenções aqui de Blumenau, anexo praticamente à Vila Germânica, né, do outro lado da via, e que vai fazer com que Blumenau tenha um espaço digno da altura de Blumenau. E esse investimento, o prefeito está querendo sondar ali e perfurar as fundações do edifício e ainda não conseguiu gente para vir executar a obra, né, que agora é com perfuratriz ali para não ter o batistaca, que é problemático ali. Então, assim, são tantas obras em todos os municípios de Santa Catarina que os prefeitos dizem que estão tropeçando em cavalete. Né? Isso gera desenvolvimento. É por isso que Santa Catarina está a pleno emprego, né? Blumenau é uma das cidades que mais gera emprego aqui também. Que mais gera. Isso. E está a pleno emprego, cresce mais do que o Brasil, é o estado mais seguro do Brasil, né? Nos últimos 14 anos, a nossa criminalidade violenta reduziu historicamente a menor da série histórica dos últimos 14 anos de Santa Catarina, temos agora na nossa gestão, e a menor do Brasil. Tem muita coisa boa acontecendo, eu poderia lhe falar sobre saúde, sobre educação, sobre segurança, muita coisa boa de fato acontecendo na nossa gestão. Vamos ao Plano 1000, então. Eu tenho acompanhado, converso com os prefeitos todos da região, de diferentes partidos, e eu percebo o entusiasmo deles com o projeto do municipalista do governo, e isso, né, tem ecoado em toda Santa Catarina. Há uma preocupação e uma crítica dos adversários que vai ser o maior canteiro de obras paradas, que o senhor não vai conseguir dar continuidade, que não tem caixa para isso. A preocupação é essa. Está todo mundo feliz. E isso, o senhor tem base para garantir que esses recursos vão continuar entrando para os cofres das prefeituras. Teve essa questão do ICMS dos combustíveis, que vai ter uma redução para todo mundo. O senhor consegue garantir, porque eu acho que todos os prefeitos querem ouvir isso, não? O governador Moisés disse assim, não, vai ter dinheiro sim. É a turma do quanto pior, melhor, né? A turma Mas do os contra, prefeitos, né, também querem ouvir isso, para o senhor falar de novo. Os prefeitos sabem o que o Estado está fazendo. Os prefeitos estão lançando obras, né? Alguns inclusive não conseguiram aprontar os seus projetos a tempo, então a gente não conseguiu executá-las todas. Mas quando eu era candidato lá em 2018, diziam que eu não ia pagar a dívida da saúde, que era impagável, diziam que eu ia atrasar a folha de pagamento. Então todo mundo augurou aí um cenário ruim, né? Esse cenário do quanto pior, melhor, ele é muito ruim, ele é pernicioso, porque atrás de um cenário desse existe o ser humano, o cidadão, crianças, gente querendo vida, querendo oportunidades, né? Então o nosso governo ele saneou, cortou os maus feitos, e tem saúde financeira. Então, quando eu digo que o Santa Catarina gera mais empregos do que o Brasil, que ela gera mais oportunidades, é o lugar que se mais abre empresa, significa dizer que o Estado vai continuar gerando oportunidades, salário e renda para as pessoas e arrecadando cada vez mais, sem aumentar tributo. Essa que é a receita mágica, né? Todos têm que pagar menos tributo, mas quando o Estado se desenvolve, ele cresce. Então, é isso que nos dá garantia, gestão competente e responsável à frente de um governo. O governo não é coisa para dar para qualquer um, não. Inclusive, tem muita gente não republicana pleiteando esses lugares, né? É um ano de eleições, é um ano que as pessoas têm que ficar atentas com fake news. Tem gente fazendo propagandinha de margarina, comercial de familhinha, né? Mas não é assim. A árvore a gente conhece pelos frutos. Olha o resultado do nosso governo, depois de tantos ataques, de enfrentar tanta oposição, de 2 processos injustos, de estarmos firmes, fortes aqui à frente do nosso Estado, e o Estado ter os números que nós temos. Primeira vez na história de Santa Catarina que Santa Catarina investe os mínimos constitucionais em educação. 27,4% quando o mínimo é 25%. Primeira vez que tira o salário dos inativos dessa conta. Primeira vez que faz o Bolsa Estudantes para ensino médio. Primeira vez que enfrenta a pobreza menstrual das nossas alunas. Primeira vez que entrega um laptop de presente para os professores de última geração. Primeira vez que tem um piso remuneratório de R$5 mil, muito superior ao piso do Brasil. É o governo das primeiras vezes. Bolsa Atleta é a primeira vez. É a primeira vez que o Estado de Santa Catarina aprova no Tribunal de Contas as suas contas sem nenhuma ressalva. Nosso governo ele é absolutamente incomparável. Entre tantas iniciativas que estão acontecendo em Blumenau, que o prefeito Mário não conseguiu anunciar com o senhor na sua última vinda aqui, porque tinha uma questão legal, era a questão da municipalização do complexo do SESI, que finalmente, essa semana, ele foi aprovado no Conselho Nacional da Indústria.
como ele não está no Plano 1000, não pode ser feito agora, do ponto de vista eleitoral, mas é uma obra muito importante, que é outro coelho na cartola, tirada então pelo prefeito Mário, que não foi tema de campanha e surgiu logo depois disso, e hoje todo mundo está visualizando como uma iniciativa muito importante para a cidade, não só para a questão do esporte, mas também pela questão do turismo, que pode trazer aquele espaço todo para a cidade. O senhor já sinalizou um compromisso nesse sentido? Uma vez só, não precisa duas, né? A gente fala uma vez só. Eu disse para o prefeito, nós não vamos assinar nada, não vamos fazer nada, vamos esperar primeiro a viabilidade técnica disso. Ou seja, se eu quero comprar algo que o vendedor não quer vender, não adianta vender ilusões, né? Então a gente não anunciou nada, só assumimos o compromisso. O prefeito conseguiu a liberação, à vontade deles entregar ao município, e nós vamos sim, não só ajudar na aquisição, né, integral desse equipamento, 30 milhões, se não me falha a memória, mas também na sua reforma, na condição, né, para que os clubes aqui de Blumenau possam voltar a treinar e a jogar aqui em Blumenau. Nós temos aqui o Metropolitano e o BEC, né, Blumenau Esporte Clube, e que os nossos atletas aqui, a gente tem tantos talentos em Blumenau, né, que o esporte possa ser valorizado, que a atividade de rua, né, cultural, etc., possa ser valorizada, assim como a gente está valorizando a Vila Germânica, que estamos reformando, que são mais de 2 milhões de investimento já no telhado da Vila Germânica, o centro de convenções ao lado dela, enfim, muitas parcerias. E hoje eu andei com o prefeito aqui pela cidade, tem obra em tudo quanto é canto, nos 4 cantos da cidade, norte, sul, leste e oeste, e eu não consegui visitá-las todas, visitei uma ou 2 obras, e tem muita coisa boa acontecendo, são mais de 200 milhões de investimento, e a gente vai continuar fazendo. Eu costumo dizer que quem viver, verá. Governador, vamos entrar rapidamente na questão da política, e eu quero tocar em 2 situações que vão ser usadas pelos seus adversários, já é tema dessa pré-campanha ainda, que vai entrar na campanha. A questão dos respiradores. Eu já ouvi algumas entrevistas, né? O senhor tem sempre falado que o senhor não está nos processos de nenhum órgão de investigação, Tribunal de Contas, Polícia Civil, Ministério Público, que os recursos já estão bloqueados com relação a isso. Eu lhe pergunto, como cidadão, como gestor, qual é a meia-culpa, que se é possível fazer? Pô, errou, né? Não deu certo esse troço aqui, a gente tem que cuidar. 15 estados brasileiros das 27 unidades da federação, né, 26 estados mais o Distrito Federal, tiveram problemas com compras, inclusive o governo federal, todos tiveram problemas com compras no período da pandemia. Então o que houve ali é alguém que faz uma proposta e não honra a proposta. Quando a gente detectou isso, a primeira pessoa, muito antes de órgãos de controle, todos os órgãos de controle, polícia, etc., a primeira pessoa a determinar que fosse feita a persecução desse numerário, desse dinheiro, foi o governador. Chamei a minha equipe, Procuradoria do Estado, Procuradoria-Geral, Fazenda, a Polícia Civil, disse, corre, vamos investigar e vamos pedir um bloqueio judicial. E assim foi feito uma ação em segredo de justiça que foi exitosa, né? Nós indicamos bens da empresa, já tem 19 milhões em dinheiro bloqueados, né? E chega a 38 milhões o montante para cobrir os 33 milhões. Então, a nossa parte nós fizemos. Nenhum servidor público foi denunciado por má fé, né? Pode ter havido assim, a falta da garantia, pode ter sido o grande problema, né? Mas era o modelo da compra na China. Inclusive, as empresas privadas de Santa Catarina compram também sem garantia da China, tem que pagar adiantado para receber depois. Aquele momento de pandemia foi o Deus nos acuda, né? Navio sendo bloqueado, carga sendo sequestrada. Nós, dos 200 respiradores, recebemos só 50, porque eles ficaram presos na alfândega e também não eram especificados adequado, enfim, eram para transporte. E os restantes, então, acho que vão recuperar esse valor. Mas os envolvidos, essas pessoas, têm que ser responsabilizadas, né? No seu patrimônio, se há responsabilidade criminal. Esse é o trabalho da justiça. O trabalho de governo nós fizemos. Nós fizemos esse trabalho de recuperação desses valores e fomos além. Nós saímos de 500 UTIs para 1.540 UTIs em Santa Catarina. Triplicamos a oferta de leitos de UTI, salvamos a vida de muitos catarinenses. Mesmo nessa guerra, mesmo nesse embate, alguém tentou trocar o governador nesse período. É como se você estivesse bebendo água no rio e alguém viesse bater na sua cabeça covardemente, né? Não funcionou. A verdade prevaleceu. Qual político, no lugar em que eu estou, que tivesse a vida devassada, virada de cabeça para baixo, como eu costumo dizer,
passaria no teste de honestidade. Uma coisa é você dizer que é honesto, outra coisa é você provar que é honesto. E todos os órgãos de controle atestaram formalmente que o governador agiu corretamente nesse episódio. Então, essa é a minha responsabilidade. A responsabilidade agora é de resgatar esses valores, isso será feito, não tenho dúvida, e a responsabilidade da Justiça de apurar e responsabilizar aqueles que efetivamente têm algum problema, né, dolo, né, que fizeram isso com intenção. Mas, para muito além disso, a pandemia não se restringiu nos 33 milhões, nem nos 200 respiradores. Ela foi a 1.500 UTIs. Nós criamos aqui dentro de Santa Catarina, com criatividade, uma empresa em Mafra, uma empresa em Jaraguá do Sul. Fizemos os nossos próprios respiradores, né? A WEG, né, que é uma empresa importantíssima aqui em Santa Catarina e no mundo, foi parceira do governo do estado, parou uma planta, começou a produzir. Criatividade, faltava uma peça, eles deram um jeito. E a gente salvou muitos catarinenses. Então, essa é a verdadeira história. A história que ninguém se apegou. E tem uma história mais interessante que os jornalistas não me perguntam. Onde estavam os 638 milhões? A turma pergunta muito dos 33, mas dos 638, poucas pessoas conhecem. É o quanto a gente economiza com a revisão de contratos em Santa Catarina. É a velha política, aquela que eu te falei. Essa velha política dos 638 milhões, nós viramos uma chave. Com essa virada de chave, tem dinheiro agora para botar aonde a vida acontece, que é em Blumenau, é em Itajaí, é em Joinville, é em Chapecó, é em Xaxim, em Xanxerê, é em Cordilheira Alta. Agora tem dinheiro para botar em Pinhalzinho, para todos os 295 municípios. Aquela prática não há mais neste governo. Então é isso que é. 638 milhões é o valor que nós economizamos todos os anos, com revisão de contratos e com um governo mais leve, enxuto e sem papel. Outro ponto que vai ser explorado, eu também já ouvi o senhor respondendo, é a questão da utilização de jatinhos do governo. O senhor lembra sempre que esses aviões eram de uso do governador, o senhor que fez, encaminhou para os órgãos de segurança, os órgãos de saúde. Eu vou lhe perguntar claramente assim, houve realmente algum problema de uma criança não ser atendida porque o senhor estava usando de cunho pessoal? Fake news, mais uma fake news, né? Infelizmente, até muitas vezes divulgada por autoridades, né? Não deveria haver isso daí. Hoje por isso que eu digo que é um ano de eleições e a população tem que ficar muito atenta a isso. Na verdade, houve uma inversão de algo muito bom que aconteceu no governo do estado. Estão tentando, é tão bom que as pessoas estão tentando macular. Nunca houve prejuízo à saúde. Os bombeiros hoje estão com um hangar que era antigamente um hangar de governo, das aeronaves do governo, né? Só voava com governadores e com as famílias deles. Nós disponibilizamos aos bombeiros e hoje os bombeiros têm 3 aeronaves à disposição. Antes os governadores apenas é que tinham as aeronaves à disposição. E jato, não tem mais jato, a gente tem o King Air, que é a melhor aeronave, e Carajás e outras aeronaves mais simples. Hoje o King Air possibilita que um paciente, por exemplo, seja transportado com um acompanhante. Antes não podia, ficava em terra, era uma criança transportada, a mãe não acompanhava. Hoje, o governador, quando voa, porque o governador voa, não sei se as pessoas sabem, né? Assim como o presidente, como os outros 26 governadores do Brasil voam, precisam voar de helicóptero, de avião. Hoje, a gente higieniza após transportar um paciente muitas vezes um quadro viral, higieniza para depois entrar o governador. Hoje, o governador compartilha a aeronave, que seria de exclusivo uso do governador, para com a saúde. O helicóptero, que é a aeronave de asa rotativa, que antes atendia só o governador, hoje atende transporte de órgãos para transplantes. O SC Transplantes utiliza a aeronave que era exclusiva do governador. Então, nós fizemos o melhor modelo, é um modelo que está em teste, o modelo mais econômico. A gente dispensou funcionários, a gente só o jato, né, que tinha que checar fora do Brasil, nos Estados Unidos, os pilotos, a gente despendia com manutenção de todo um sistema 5 milhões por ano. Então a gente hoje tem um sistema compartilhado com SAMU, bombeiros, a gente leva cachorro, a gente leva vacina, a gente leva paciente com pai, com a mãe, com filho, com parente, com acompanhante. E também o governador utiliza. Então é algo bom, é tão bom que tem gente querendo pintar de ruim. E jamais, e as aeronaves do governo não são para urgência, para emergência, é para agendamento.
Quem trabalha com emergência são os bombeiros e tem aeronaves exclusivas para isso, nas quais o governador não voa. Aí é que mora a fake news. Faltam 6 dias para o final do prazo das convenções eleitorais. A sua coligação está fechada? O senhor teve uma reunião, se eu não me engano, na quinta-feira com as lideranças do PSDB. O senhor ainda espera contar com os tucanos? O PP realmente está fora mesmo? Eu espero realmente contar. Fiz uma reunião com o PSDB, com as lideranças, né, deputado, presidente, enfim, e lideranças do PSDB, lideranças históricas até. Colocamos ali o atual cenário, né, de composição que a gente já tem até aqui e fizemos um convite para eles estarem conosco. Penso que o PSDB é um partido que tem muito valor, né, tem grandes lideranças, grandes nomes e ao mesmo tempo deu grandes contribuições a Santa Catarina e é bem capilarizado, é um grande partido, a gente quer agregar sim o PSDB. E para isso a gente está dialogando, né, a possibilidade de composição nas vagas dessa disputa, seja majoritária ou proporcional, que nós temos pela frente. Então, é um diálogo que, na nossa avaliação, ainda não encerrou, está aberto, até porque até o dia 5, como você bem colocou, a gente pode estar alterando, né, incluindo partidos e coligações na nossa composição. Vamos encaminhar ainda a reta final da nossa entrevista. O senhor foi eleito, né, pelo 17, proximidade com o presidente Bolsonaro. Como é que está a sua relação e a sua avaliação do governo do presidente Bolsonaro? Então, nós somos um governo do Estado mais colaborativo com o governo federal que eu conheço, né? Primeiro, voltando um pouquinho na história, aquilo que eu lhe falei, né? Nós nos elegemos sob algumas bandeiras, lá em 2018, corremos a eleição juntos, né? Mais Brasil, menos Brasília, fazemos em Santa Catarina, os prefeitos são testemunhas disso, a sociedade catarinense combate à corrupção, onde estavam os 638 milhões, temos em Santa Catarina, combate à corrupção, e, na verdade, um conservador, aí, digamos assim, nos costumes, mas um incentivo ao livre mercado, né, à livre iniciativa, uma diminuição do tamanho do Estado. Fizemos isso em Santa Catarina. Então, as nossas 3 bandeiras de campanha, elas continuam com absoluta coerência da forma como nós fomos eleitos, junto lá na época com o presidente da República. Depois a gente teve, obviamente que a gente respeita a condição do presidente, eu imagino, pela minha condição, imagino como não é a agenda de um presidente da República. Então, se a de governo já de um prefeito já é pesada, né? Então a gente se relaciona muito bem com os canais do governo federal, que são os ministérios, né? E assim a gente fez pacto de cooperação. Durante a Covid, nós bancamos aqui, enquanto o Ministério da Saúde não conseguia habilitar os leitos de UTI, nós garantimos aos hospitais filantrópicos de Santa Catarina a remuneração de 6 mil a diária no leito de UTI. O Estado garantiu e por isso nós salvamos muita gente. Quando o governo federal mandou emendas parlamentares para Santa Catarina e não conseguia, o preço das coisas aumentou, a gente complementou com 30 milhões para os implementos agrícolas chegarem para o nosso povo que trabalha, os homens e mulheres do campo. Por fim, quando o governo federal não tinha perna, né, para, como você bem colocou, avançar nas obras das BRs, a gente compareceu com 465 milhões de reais nas BRs. Então eu penso que o nosso relacionamento é bom. Agora eu respeito cada qual, eu não preciso pensar exatamente igual, né? E nem um nem outro precisa pensar exatamente igual. Eu acredito na ciência, eu acredito que a gente hoje, o catarinense está indo vacinar o cachorro, por exemplo, né? Para raiva, né? Que foi erradicada no Brasil, mas não vacina os filhos, né? E não vacina. 30% das nossas crianças foram vacinadas para gripe, precisa vacinar 90%. Olha a situação das emergências hoje, doenças respiratórias, né? Então a gente precisa acreditar. Eu acredito na ciência, né? Então você não precisa ser igual em tudo, né? Eu acredito também que, ao mesmo tempo, são doenças importantes como a paralisia infantil, né? Sarampo, foram erradicadas. Daqui a pouco a gente vai começar a ter casos novamente disso no Brasil, de pessoas nascerem com essas deficiências por conta exatamente de um desserviço que foi feito, né? E aí eu digo, né, que essa coisa do nós e eles, o ódio, né, o direita, o esquerdo, o radicalismo, o distanciamento sem o equilíbrio não constrói creche,
não constrói estrada, não constrói posto de saúde, não constrói a rodovia C-108, a Via Expressa em Blumenau, o acesso norte de Blumenau, não constrói a conexão com o bairro Topava, não constrói a Beira Rio, não constrói o centro de eventos aqui de Blumenau, não reforma, o ódio não reforma o teto da Vila Germânica. Está todo mundo ferrado se a gente ficar nessa cadência aí. O nosso governo é um governo propositivo de realizações. E nós conversamos com os 295 prefeitos de Santa Catarina, alguns são do PT, outros são do PSD, outros são do PSDB, outros são do MDB, do Republicanos e etc. Nós conversamos com todos. Isso constrói. Esse é o retrato do governador de Santa Catarina, com 71,09% dos votos, 2.649.179 votos, elegeu lá em 2018. E é sobre isso que eu vou falar, é sobre isso, sobre a minha jornada, a minha caminhada e meu compromisso com o catarinense. Governador, para encerrar, o senhor é a sua primeira experiência política mesmo, como a gente entende a política. O senhor pegou gosto pela política? Eu era gestor público, né? Porque eu trabalhei 30 anos no Corpo de Bombeiros Militar, mas a minha função, minha carreira foi de oficial, né? O oficialato ele é preparado para comandar, para chefiar, para ser chefe, diretor, comandante, enfim. E eu comandei, trabalhei em unidade operacional todo o meu período, nunca trabalhei em serviços administrativos, em secretarias, enfim, só no finalzinho da carreira mesmo. Então, durante a maioria, eu comandei uma unidade operacional por 18 anos lá no sul de Santa Catarina, lá aqui do nosso estado, Tubarão, né? E na região, trabalhei em Criciúma, trabalhei em Florianópolis, enfim. Então, eu sempre fiz gestão pública. Então, quando eu venho para o governo, eu continuo fazendo gestão pública e cuidando das pessoas, que é o que eu fiz durante 30 anos. É por isso que a gente teve os resultados que a gente tem aí, porque eu escolhi, e eu sozinho não faço nada, não é o Moisés que está fazendo a boa gestão. O Moisés escolhe pessoas para trabalhar com ele que são bons gestores, né? Do seu relacionamento, ou seja, colegas, né, da vida militar, ou pessoas que não são militares, mas que são profissionais técnicos para cada pasta. Eu observei, né, como é o caso do nosso secretário da Fazenda, que já estava no governo anterior, é um grande secretário, isso vai ficar. Leandro Lima, outro secretário que estava na gestão do sistema prisional, isso vai ficar. Peguei dos quadros próprios da Casan, uma funcionária de carreira da Casan, preside a Casan, enfim, vários movimentos visando a boa técnica e o principal, que é o cidadão, aquele que está esperando do Estado. E aí? Né? Não interessa se é federal, se é estadual, se é municipal. Quem que vai me entregar o serviço de qualidade? É isso que a gente fez nos últimos 3 anos e meio, cuidando dos catarinenses. Governador Carlos Moisés, pré-candidato à reeleição, novamente muito obrigado pela deferência com o Informe Blumenau e como eu tenho sempre falado para todos aqueles que colocam o nome à disposição do eleitor, boa sorte na sua empreitada. Muito obrigado, Alexandre, obrigado pelo espaço aqui, é sempre uma oportunidade de prestar contas, né? E está muito presente nessa cidade linda, aconchegante, esse povo encantador, né? Que o blumenauense aqui, a região, com a sua cultura germânica, enfim, com as oportunidades que geram para os catarinenses, para as pessoas que vêm visitar. É um privilégio poder estar próximo também do prefeito Mário Debrandi, que é um grande gestor público, e ter a oportunidade de investir, de devolver o dinheiro do blumenauense. E eu digo assim, não é mais que a obrigação. E o pessoal diz para mim, às vezes na minha rede social, não é mais que a obrigação. É verdade, mas tinha gente que não fazia a obrigação. E nós estamos fazendo a obrigação, que é devolver para o povo de Blumenau e daqui da região tudo o que vocês contribuem com o Estado de Santa Catarina em obras, em recursos, né, em serviços de qualidade para o catarinense. Um grande abraço a todos, obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, obrigado e obrigado a você. Assim, o Informe Blumenau Entrevista encerra essa fase de entrevista com os pré-candidatos, nessa fase pré-eleitoral. Ouvimos praticamente todos os candidatos ao governo, todos pré-candidatos ao governo do Estado, com exceção do senador Espiridião Amin, porque não bateu a agenda. Também ouvimos praticamente todos pré-candidatos ao Senado e praticamente todos pré-candidatos a deputados federais, pré-candidatos a deputados estaduais aqui da nossa região, para que você, eleitor, conheça as ideias, conheça as propostas daqueles que se colocam no tabuleiro eleitoral e escolha de acordo com as suas convicções. Um grande abraço, até a próxima.